11 pensamentos de Freud que nos marcam até hoje. A morte restringiu apenas a presença física de Sigmund Freud, mas não a sua obra e pensamentos. Até hoje carregamos suas reflexões e sentimos o peso de suas ideias refletindo em nosso próprio tempo. Vamos conhecer 11 pensamentos de Freud e entender melhor o significado analítico, porém magnífico de suas palavras. Antes de diagnosticar a si mesmo com depressão ou baixa autoestima, primeiro tenha certeza de que você não está, de fato, cercado por idiotas. No mundo em que vivemos atualmente, é comum uma pessoa duvidar de suas próprias capacidades. Isso porque a mesma acaba se refletindo na perspectiva de outras pessoas. Basicamente, acaba se inibindo porque acredita nas imperfeições e opiniões de terceiros. Segundo Freud, estude o ambiente onde você está e tenha certeza de que o problema não está em você. Por vezes esquecemos do que podemos ser e fazer graças às más impressões de terceiros. Passe a ser mais independente e evitar que o comportamento dos outros identifique o seu. O caráter de um homem é formado pelas pessoas que escolheu para conviver. Diga com quem andas que direi quem tu és. Nunca parou para pensar que atraímos todos aqueles que espelham internamente a nós mesmos? Fazendo uma analogia, é como se um imã recolhesse o ferro de uma imensidão de areia. Embora não seja regra, é comum explicar o caráter de alguém com base no círculo dela. Se uma pessoa tem amigos com índole duvidosa, certamente tem algo que faz parte dali. Da mesma forma que alguém com uma postura mais construtiva se cerca de pessoas semelhantes. Nós poderíamos ser muito melhores se não quiséssemos ser tão bons. Um dos pensamentos de Freud fala a respeito da nossa vontade em sempre querer mais. Ao contrário do que alguns pensam, isso pode não ser tão bom quanto se imagina. Tudo porque esse descontrole acaba gerando ganância, e é preciso deixar claro que qualquer pessoa tem ambições, e isso é bastante normal. O problema é quando ela extrapola qualquer barreira, incluindo pessoas, e se tornando gananciosa. Ainda que tenha muita coisa, sempre vai querer mais e mais, passando por cima de tudo e todos. Também tem o egoísmo. Sem qualquer tipo de freio ou solidariedade, facilmente se torna um egoísta. Não há problema algum pensar em si mesmo, mas a falha surge quando foca exclusivamente nisso. Dessa forma, fica impossível construir alianças e ter qualquer tipo de parceiro. Somos feitos de carne, mas temos que viver como se fôssemos de ferro. Podemos aplicar isso diretamente no modo de vida que vivemos hoje e somos até obrigados. A regra é que sempre possamos dar mais com as mesmas ferramentas e forças de sempre. Infelizmente, sem qualquer preparo, não somos capazes de fazer coisas além dos nossos limites, incluindo a parte sentimental. Um dos maiores exemplos a isso se encontra no Japão, famoso pela carga exaustiva de trabalho. Lá é comum encontrar pessoas dormindo em bares, restaurantes e até em locomoções. Mesmo que tenhamos limitações, muitos são obrigados a superá-las contra a vontade. Nunca tenha certeza de nada, porque a sabedoria começa com a dúvida. Em algum momento de sua vida, já parou para pensar que são as dúvidas que movem o mundo? As respostas servem como apaziguadoras de uma força em sempre buscar e conhecer mais. Por isso que Freud sempre buscou levantar questões a respeito da vida humana, que julgava pertinentes a serem discutidas. Assim, em um dos pensamentos de Freud nos é indicado a nos livrarmos da certeza. O mundo está em constante mudança e com ele as verdades. Não devemos nos prender a algo que já sabíamos, porque isso pode nos limitar ao novo e que não foi descoberto. Olhe para dentro, para suas profundezas. Aprenda primeiro a se conhecer. Observando os pensamentos de Freud, temos convites claros para entrarmos em nós mesmos. Freud sempre deixou esclarecido que carregávamos uma escuridão interna, palpável e densa. Chegando a ela, poderíamos nos conhecer de verdade e observar a nossa própria verdade. Dessa forma, passe a cultivar o autoconhecimento em sua vida. É um excelente modo de entender suas ações e pensamentos no ambiente em que vive. Ademais, dá segurança de saber quem você é em sua verdadeira essência. O pensamento é o ensaio da ação. Basicamente, refletimos sobre um evento antes de agir sobre ele.
Aos mais analíticos, é uma forma de prever acontecimentos e evitar qualquer erro. A não ser que venha um impulso, precisamos refletir antes de agir. Podemos nos defender de um ataque, mas somos indefesos a um elogio. Já pensou que temos mais facilidade de aceitar uma briga do que um elogio? Isso porque é mais fácil rebater uma agressão do que se render a um elogio, sem parecer presunçoso. Por isso, muitos ficam desconcertados quando uma pessoa lhe atribui uma característica positiva. Tente reconhecer o valor que as outras pessoas dão a você, sem se constranger com isso. Mostre que receber bem, agradecendo, mas sem parecer narcisista ou falso. A falsa modéstia pode causar uma má impressão e dizer muito mais sobre você. Um dia, quando olhares para trás, verás que os dias mais belos foram aqueles em que lutaste. Muitas pessoas não conseguem lidar com as dificuldades que passam em seus caminhos. Tudo parece sempre inalcançável, difícil e pouco compensador. Com isso, muitos até acabam desistindo de seus próprios sonhos e se rendendo às derrotas. É preciso ter em mente que nada do que temos hoje teria o mesmo sabor se não tivéssemos batalhado. Por exemplo, não aprenderíamos a valorizar tudo o que temos se não fosse o esforço necessário para tê-los. Pense que todo o trabalho que tem agora faz parte de um propósito maior e que será muito bem recompensado. Só a experiência própria é capaz de tornar sábio o ser humano. Um dos pensamentos de Freud pode parecer até um pouco autoritário em relação ao aprendizado, mas está correto. Claro que podemos aprender algo com a vivência alheia, mas apenas a nossa própria experiência nos ensina. Por mais que tenha medo, é preciso que seja ousado. Pare de se recolher sempre que um desafio grande surgir à sua frente. É preciso entender que a zona de conforto pouco acrescenta em seu crescimento e apenas o atrasa. Desse modo, experimente ter mais coragem e enxergar o que pode alcançar. Não se apegue às dúvidas. Tudo pode parecer incerto, mas tudo nessa vida sempre será. Por isso que não se pode deixar parar por causa das dúvidas que surgem em seu caminho. Aproveite-as e tente estudar as possibilidades existentes no momento. Fui um homem afortunado. Na vida nada me foi fácil. Para finalizar os conceitos de Freud, pense na bagagem que acumulou até aqui. Mesmo que alguns eventos tenham sido dolorosos, certamente agregou algo a você, não? Passe a dar um novo significado para as experiências difíceis que chegam até seu caminho. Cada peça de nosso ser atualmente foi ganha quando aprendemos a superar as dificuldades. Foram por meio delas que aprendemos a ser resilientes, fortes e íntegros, de maneira a fazermos escolhas mais sadias. Como diz o ditado, faça dos limões uma limonada. Se você gostou desse vídeo e ele te ajudou de alguma maneira, curta, comente, compartilhe. Se você não for inscrito, inscreva-se, ajude o canal a crescer. Obrigado por assistir até aqui, até o próximo vídeo.